Olá, galerinha! Na nossa ação eletiva de hoje, nós vamos conhecer a história dos números, a história dos numerais, da necessidade de contar, de como tudo aconteceu. Havia um tempo em que as pessoas não conheciam os números. Para registrarem as quantidades, faziam marcas nos ossos, como está indicando aqui. Cada unidade ele marcava uma linha nos ossos. Isso a gente vai ver no vídeo extra que a gente vai passar também para vocês terem uma ideia da história dos números, tá? Então, uma das maneiras mais primordiais que existiu foi o registro das unidades feitas nos ossos, né? Marcas nos ossos. Inclusive tem até registros disso aí. A outra, pedrinhas, onde cada pedrinhas elas iriam identificar cada ovelha do rebanho. Ou seja, também usavam pedrinhas para saber a quantidade de animais que tinha ou saber também a quantidade que havia passado ou etc. Como assim? Quando ele ia pastar, cada animal que saía, né, do local dele, cada animal que ia saindo da porteira, ele pegava uma pedrinha e colocava dentro do seu saquinho de couro. Cada animal representava uma pedra, certo? Quando entrava, quando eles voltavam, às vezes passavam dias pastando e depois voltavam, cada animal que ia entrando, ele ia retirando uma pedra. Ou seja, no final, se sobrassem pedras e não tivesse mais nenhum animal, significaria que algum animal fugiu, algum animal foi morto por algum bicho selvagem, aconteceu alguma coisa com esse animal, certo? Se por acaso acabasse as pedras e ainda tivesse um ou dois animais para entrar, significaria dizer que um animal veio de outro rebanho, ou aconteceu alguma coisa, veio outro animal de outro rebanho, se misturou com o dele, certo? E ali estava lá dentro. Então, era maneira de representatividade. Representatividade por quê? Porque cada pedra representaria um animalzinho. Isso era a maneira também que eles usavam para contar. Por último, houve a necessidade das pessoas começarem a criar símbolos que representassem quantidades. Aqui nós temos um exemplo, tá? Tempos depois, as pessoas inventaram símbolos para registrar quantidades, né, que surgiram naquele tempo. Assim, foram surgindo, há cerca de 5.000 anos, os primeiros sistemas de numeração. Uma história muito antiga. Hoje nós vamos conhecer o sistema de numeração egípcio e o maia e o romano, que todo mundo já está adaptado a conhecer. Na nossa eletiva a gente vai ver o quê? O que é que a gente vai fazer? Nós vamos criar também o nosso próprio numeral, criando símbolos representativos de quantidade para cada um deles. As marcas feitas em pedaços de ossos ou de madeira e as pedrinhas que representavam as quantidades de coisas cortadas deram origem aos símbolos usados nos primeiros sistemas de numeração. Algumas civilizações antigas tinham seu próprio sistema de numeração. Vamos ver aqui a seguir exemplo dos símbolos antigos de sistema de numeração. O primeiro, como vocês podem observar, são os numerais egípcios. Como vocês podem ver aqui na numeração egípcia, um representado por uma barra em pé. Aí o 2 são 2 barras, o 3, 3 barras, diferentes dos numerais romanos, tá? Ele vai até o 9, o 9 seriam 9 barras, tá? As unidades representativas vai até o 9. O 10, certo? Seria o símbolozinho da interseção, ou o U de cabeça para baixo, seria 10. E aí vai até o 90, o 20, 2 símbolos desse, o 30, 3 símbolos, o 40, 4 símbolos, o 90, 9 símbolos. Já o 100 é uma cordinha enrolada, olha só. Certo? Esses são os numerais egípcios daquela época. A representatividade da quantidade 100 seria a cordinha enrolada. 1000, se o 100 é uma cordinha, 200 é 2 cordinhas, 300 vai ser 3 cordinhas dessa. 1000 seria esse símbolo conhecido como flor de lótus, que vocês podem observar aqui com mais detalhes. Tá? Ó. É a flor de lótus, como vocês estão vendo. Representa quanto? 1000, certo? O dedo indicador, 10.000. O gerino, 100.000. E claro, esse símbolo egípcio, que vocês estão vendo, certo? Seria 1.000.000. Aí 2 milhões, 2 símbolos desse, 3 milhões, e aí vai. E aí como é que a gente vai criar a numeração? A numeração ela vai ser criada através da junção de valores. Através da junção desses valores a gente vai criar. Olha só o exemplo.
Olhem só essa numeração egípcia, tá? Como vocês podem ver, 2 flores de lótus, 2 cordinhas, 3 símbolos de interseção e 5 barrinhas. Como a gente vai criar? Que numeral seria esse? Bom, é só a gente relembrar. Flor de lótus vale quanto? Vale 1000. Se uma flor de lótus vale 1000, 2 flores de lótus vai valer 2000. Bom, tá aqui o 2 de 2000. 2 cordinhas, cada cordinha vale quanto? 100. Então 2 vai valer 200. 3 símbolos de interseção, cada símbolo desse, ou de cabeça para baixo, conforme seja melhor para vocês compreenderem, cada símbolo desse vale 10. Então aqui eu tenho 10, tenho 20, tenho 30. E por último eu tenho as barrinhas que cada uma vai valer uma unidade. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, a junção desses símbolos egípcios que nós temos aqui seria um valor total de 2.235. Agora aqui nós vamos ter os numerais maia, ou sistema de numeração maia, tá? Também é uma somatória de quantidades referente a valores. Tipo, uma bolinha vale 1, 2 bolinhas vai ser 2, 3 bolinhas em cima vai ser 3, 4 bolinhas vai ser 4. Já aqui, ele não vai até o 9, para ser 9 bolinhas, não vai. Porque nós temos o valor do 5, que é um tracinho. Então, o 6, como é que ficaria? Tracinho mais uma bolinha. O 7, tracinho mais 2 bolinhas. O 8, tracinho mais 3 bolinhas. O 9, tracinho mais 4 bolinhas. E já que um tracinho é 5, o 10 seria 2 tracinhos. E aí o 11... 2 tracinhos com uma bolinha, o 12, 3 tracinhos com uma bolinha, gente, e assim por diante, até chegar ao 30, que seriam 3, aliás, o 15, que seriam 3 tracinhos, o 20, né, que seriam 4 tracinhos, assim por diante, só que o 20 já tem uma mudança, isso aqui é o símbolo 0, tá? Certo? E aqui é uma bolinha com o símbolo 0, 21 é esse símbolo aqui com mais 1, 22 é esse símbolo aqui com mais 2, 23 é esse símbolo com mais 3, e assim por diante vai sendo o numeral maia. É a somatória de valores, como a gente fez aqui também no egípcio, tá? Já na numeração romana, como nós estamos vendo, e até hoje a gente vê nos dias de hoje, para representar séculos, páginas, capítulos da Bíblia, né, em história a gente vê muito a numeração romana. Então, para fazer a numeração romana, a representatividade dos números vieram das letras. AI, 2I, 3I, o IV, V, 2I, e assim vai por diante, como nós estamos vendo. Existe uma variável de regras para a numeração romana, mas também muito eficaz. E por último, a gente sabe, o que a gente estuda agora, são os numerais indo-arábicos, né? Que são os numerais que nós conhecemos, que nós utilizamos no nosso dia a dia. Indo-arábico foi um numeral criado pelos hindus, né, um povo chamado hindus, e os árabes aperfeiçoaram essa numeração. Por isso que ela é chamada de numeração indo-arábica. Agora vamos tentar criar um novo código de numeração para depois vocês criarem o de vocês. Assim a gente vai iniciar o nosso trabalho de criação do nosso próprio algarismo. Olha só, aqui é a numeração Jorge. Na numeração Jorge, a gente vai ver que o mais, sinalzinho de mais, vale 1. Se o sinalzinho de mais vale 1, 2 sinalzinho de mais vai valer 2, 3 sinalzinhos de mais vai valer 3, 4 sinais de mais vai valer 4, e aí o 5 eu tentei mudar, eu fiz um triângulo. Se um triângulo vale 5, então um triângulo mais o sinal de mais vai valer quanto? 6. Um triângulo mais 2 sinaizinhos de mais vai valer 7. E aí o 8, um triângulo com 3 sinaizinhos de mais. O 9, um triângulo com 4 sinalzinhos de mais, e aí por diante. O 10, eu resolvi simbolizar o 10 como um quadrado. Então se o 10 é um quadrado, o 11 vai ser um quadrado mais um sinalzinho de mais. O 12, um quadrado com mais 2 sinalzinhos de mais. O 13, o quadrado com mais 3 sinalzinhos de mais. E assim vai por diante, tá? Aí a gente vai aqui pro 17 para dar um diferencial. Como é que faz o 17? 10, que é o quadrado. 5, que é o triângulo, já dá 15. E aí 16 e 17, tá bom? Deu para entender, né? Vamos lá para esse outro numeral aqui, olha só. 10, 20, 30, com mais o triângulo que vale 5, 35. E assim por diante.
Se eu quisesse representar o 36, bastava eu acrescentar um sinalzinho de mais aqui. O 37, mais outro sinalzinho de mais, seria 2, e assim por diante. O 40, 4 quadradinhos. O 40 a gente viu, né, que seria 4 quadradinhos. O 50 eu resolvi simbolizar com um círculo, como vocês estão vendo. Então, 50 é um círculo. 50 mais quadradinho vai dar 60. Mais triângulo, 65. Com mais 2 sinalzinhos de mais, 66, 67. É uma somatória de valores, meus caros. Então, e aí o 70 seria o como? Seria o círculo com mais 2 quadradinhos. O 80, o círculo com mais 3 quadradinhos. O 90, o círculo com mais 4 quadradinhos. Já o 100 eu resolvi simbolizar como uma estrela, certo? A estrela vai valer 100, 200, 2 estrelas, 300, 3 estrelas. E esse número aqui, qual seria a representatividade dele? 100, mais 50, 150, mais 10, 160, com mais 10, 170. Entenderam como é que a gente pode formar o nosso próprio numeral, os nossos símbolos, nós criarmos o nosso próprio símbolo? Hoje é fácil devido a todo o nosso entendimento de numeralidade, né? de quantidade, etc. Hoje é fácil. Antigamente passaram anos, milhares de anos para que eles aperfeiçoassem os numerais, pessoal. Muito tempo mesmo, muito tempo. Hoje é mais fácil criar. Para você ter uma ideia, só com essa explicação que eu dei, vocês agora vão criar o próprio numeral de vocês com os símbolos que vocês quiserem criar, modificar e tudo. Quem vai fazer o símbolo é vocês. Quem vai fazer esse numeral agora e dar um nome a ele serão vocês, ok? Vamos lá, todo mundo se empenhar. Um abraço bem grande para todos e um bom desempenho.